Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus para todos, em nome de Jesus. Eu sou o evangelista Alexandre Brandão. Este é o canal Encontro com a Palavra e estamos no quadro Na Direção do Evangelho. Esse é o terceiro episódio dessa série que a gente está trazendo através do canal, que é Jesus e a Religião. E hoje nós vamos meditar na palavra de Deus, no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 15, o primeiro e o segundo versículo, que diz assim, queridos, a palavra de Deus: E chegaram-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Novamente, escribas e fariseus. O sentido da palavra fariseu é separado. Os fariseus tinham esse sentimento religioso de separação e sempre estavam perto ali de Jesus para julgar Jesus ou condenar Jesus em algum ato, em algum momento, alguma situação, pegar Jesus em alguma falha ali da lei, porque ficou notório que a fama de Jesus, a palavra diz que a fama de Jesus corria por todos os lugares. Queridos, por onde Jesus passava, o milagre acontecia, o morto era ressuscitado, o cego via. Jesus constantemente era visto no templo, ensinando a palavra e muitas vezes dando lição de moral nos próprios religiosos da época. Jesus ele estava sendo medido todos os momentos da sua trajetória, da sua missão. Eles olhavam para Jesus e diziam: Este come com pecadores, olha, esse aí não serve, está bebendo com pecadores, publicanos. Meu Deus, será que hoje nós não somos assim? Julgamos pela aparência, pela roupa, pela placa da igreja. Pedro, em um certo momento da vida de Pedro, ele estava em uma casa e um certo Simão Curtidor. Você vai ver lá no livro de Atos, no capítulo 10, essa passagem. A Bíblia diz que um lençol descia, Pedro estava à mesa, e um lençol descia com vários animais. Uma voz que falava com Pedro dizia assim: Mata, Pedro, e come. Pedro, ainda no sentimento, queridos, de religiosidade, disse: Não, Senhor, tu sabes que eu nunca comi nada impuro entrou em minha boca. Olha a preparação de Deus, de Cristo na vida de Pedro. Aquela voz diz assim: Pedro, não digas, Pedro, que é impuro aquilo que eu já purifiquei, aquilo que eu já santifiquei, Pedro. Queridos, a Bíblia diz que Jesus ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados. O castigo que estava posto para mim e para você, ele levou na cruz do Calvário. Pedro recebe um convite maravilhoso para ir na casa de Cornélio, o centurião. Também você encontra nesse mesmo capítulo de Atos 10, você pode ler depois. Pedro ele resiste porque não era certo um judeu entrar na casa de um romano. Mas Pedro vai. Quando chega na casa de Cornélio, ele começa a falar de Jesus, das maravilhas de Jesus, do Deus que foi crucificado.
E quando Pedro ainda anunciando a palavra, o Espírito de Deus desce do céu e batiza Cornélio e toda a sua família. Porém, Cornélio não era um judeu, ele não era um religioso. Mas a Bíblia diz que Cornélio, ele vivia uma vida de constante oração. Cornélio tinha obras, ele dava esmolas. E a Bíblia diz que Cornélio, ele era um homem piedoso. Todas as características do reino, segundo a minha visão aqui, biblicamente falando, estavam no caráter e na personalidade de Cornélio. E esta vida de oração, de esmolas, essa vida piedosa de Cornélio chegou ao conhecimento de Deus. Nós estamos diante de uma passagem que nós observamos que muitas vezes os fariseus eles manipulavam a própria lei. Você conhece a passagem da mulher que foi pega em ato flagrante de adultério, está nos episódios anteriores? Porque só a mulher foi. Porque o homem que estava com a mulher também não foi. Porque eles burlavam a lei. Se aquela mulher fosse pega com um judeu, o judeu estava livre. E só quem era apedrejada era a mulher. Mais uma vez a religião, uma religiosidade dando um jeitinho, burlando a vontade do Criador. Embora eu entenda, queridos, que quando Moisés sobe lá no monte e desce com as tábuas da lei, que nós chamamos de decálogo de Moisés, depois o povo tentou muito ajudar a Deus com criações de várias normas, legislações, mais de 613 normas e regras para ajudar a Deus. Oh, meu Deus! E a história se repete, e hoje em dia se repete. Quantas placas de igrejas, quantas denominações, quantos regimentos, quantas normas. Não, aqui tem que ser assim. Não, ali tem que ser desta forma. Será que desta forma estamos impedindo das pessoas entrarem na casa de Deus como elas são, como estamos? E dar oportunidade para que o Espírito Santo trabalhe na vida dessas pessoas e que elas sejam transformadas pelo poder do Espírito Santo e não pelo poder do meu intelecto, das minhas normas e regras que eu instituí para colocar esta pessoa dentro de uma forma Nós estamos diante de um Cristo, de um Deus que reconciliou aquilo que estava perdido com Ele mesmo. E a Bíblia diz que Ele provou o seu amor, lá em Romanos diz que Ele provou o seu amor quando Ele entregou, quando Ele deu Cristo para morrer na cruz, sendo nós ainda pecadores. É porque a religião, queridos, aponta quem merece e quem não merece. É quem tem mérito e quem não tem mérito. A religião observa o exterior, a capa. Mas Cristo, Ele nos conhece e nos sonda por dentro. E ainda que venha sair uma palavra, a gente ainda pensando em falar uma palavra, a Bíblia diz que o Senhor já sabe o que nós vamos falar, o que nós vamos dizer. Jesus conheceu na íntegra a hipocrisia da religião da sua época, que impunha cargas pesadas nas costas das pessoas, mas o próprio Cristo disse: vocês não conseguem mexê-las com uma ponta do dedo, vocês não querem fazer isso. Mas o reino, ele observa o caráter.
a personalidade. Não é que eu faço para Deus para ter dele. Eu faço para Deus porque Ele já fez por mim quando Ele deu a sua vida para morrer na cruz. A religiosidade, queridos, está pautada em obras, em feitos, em triunfalismo. Eu posso, eu sou cabeça, eu não sou cauda. E a cabeça é Cristo. A cabeça é Cristo. Se você quiser ser a cabeça, mas a cabeça é Cristo. Este evangelho de que agora é só vitória tem feito muitas pessoas se desviarem do verdadeiro propósito do evangelho, na direção do evangelho. É por isso que esse quadro é na direção do evangelho. Mas o reino, ele observa o caráter, a personalidade, aquilo que somos diante do Deus Criador. Se fazemos por Ele, para Ele, porque a Bíblia diz que para Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. E o próprio Jesus sentiu na pele isso. Ele censura os escribas e os fariseus. Eu quero ler com você Evangelho segundo escreveu Mateus, do capítulo de número 23, do versículo 23, 24 ao 25. Diz assim, queridos, a palavra de Deus: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Sabe que a palavra de iniquidade, no sentido aqui da palavra iniquidade, dentro desse texto, fala de maldade, de fazer o que é mal. Como pode, queridos, alguém que diz que serve a Deus está com maldade, praticando as obras do mal? No versículo 26 ele diz: fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Aquela mulher que chorava aos pés de Jesus, e a Bíblia diz que ela enxugava com seus cabelos as lágrimas que caíam sobre o corpo, os pés de Jesus. Judas diz que aquela mulher desperdiçou algo importante. Ela quebra um vaso ali de alabastro, caríssimo, e diz: para que isso? Para que esse desperdício? Jesus, ele diz àqueles homens: olha, eu entrei na tua casa, você não lavou os meus pés, não me beijou com ósculo santo. Eram 2 beijos que davam no rosto. Mas eles estavam julgando aquela mulher que de coração e adorava a Deus e beijava seus pés, enxugava as lágrimas que saíam dos seus olhos com seus cabelos. Queridos, que nós não sejamos um simples religioso de igreja, julgando quem pode, quem não pode, quem deve, quem não deve, mas que nós possamos adorar a Deus e olhar para as pessoas assim como Jesus olhou, assim como Jesus observou, assim como Jesus reconciliou.
Ah, evangelista, mas o senhor está fazendo apologia ao pecado? Não, eu estou fazendo apologia à religiosidade diferente. Sabemos que o pecado separa o homem de Deus, que destrói o homem. Quantos estão nas drogas, no alcoolismo, na prostituição, precisando de uma restauração, e muitas vezes nós impedimos as pessoas de entrar dentro das igrejas para ouvir a palavra de Deus, para ser transformadas pelo poder da palavra de Deus, porque empunhamos antes regras, regimentos, legislações. Olha, para você ficar aqui tem que ser assim, tem que ser desta forma, olha, aqui não pode assim. Não demos oportunidades ao Espírito Santo de trabalhar na vida desta pessoa, que ela venha entrar dentro da casa do Senhor, na igreja, porque a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir é pela palavra de Deus. Mas as pessoas preferem antes colocar estas pessoas dentro de uma forma, de uma redoma, dizer tem que ser assim. Julgamos as outras pessoas e não suportamos os pecados das outras pessoas, mas convivemos muito bem com os nossos pecados. É porque achamos que as outras pessoas pecam mais e temos um termômetro que mede a intensidade do pecado. Mas todos nós pecamos, erramos e falhamos e vivemos pela misericórdia de Deus, pela graça imerecida. Leia um texto comigo em 1 João, capítulo 1, em versículo 8. Deixa eu abrir aqui a palavra de Deus. 1 João 1,8. Diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-nos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Que a graça de Cristo continue conosco. Não pelas obras de justiça que às vezes achamos que fazemos para ser justificados diante de Deus, mas é pela graça, é pela misericórdia. É pelo arrependimento que o Espírito ele coloca em nosso coração todos os dias, a olhar para a cruz de Cristo e ver que tem um Deus perfeito, que foi imolado como um cordeiro mudo, que foi ao matador e morreu por mim, evangelista Alexandre Brandão, que não merecia e não merece nada. Mas a graça de Deus me alcançou e a graça de Deus quer também te alcançar, irmão. Você que porventura está ouvindo e vendo esta ministração, esse estudo, essa reflexão da palavra de Deus e quer fazer uma aliança com Cristo, venha da forma que você está, porque com certeza o Senhor fará uma grande obra na sua vida. Oremos em nome de Jesus. Querido Pai, louvamos o Teu nome, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu sacrifício, pelo Teu amor, pelo Teu perdão, pela Tua misericórdia, Pai. Querido Pai, não permita que sejamos apenas um religioso, crítico, mas que sejamos observadores e praticantes da Tua palavra. É no nome de Jesus que eu te peço a Tua bênção, Senhor, conforme a Tua vontade, sobre os lares e as famílias. Aquele que se acha imperfeito e não merecedor, e de fato nós não somos merecedores, mas a Tua graça nos alcançou de uma forma incondicional. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos nesta manhã e nesta manhã gloriosa, já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Até lá, queridos, no 4º episódio deste canal, Encontro com a Palavra. Este é o quadro na direção do Evangelho. Que Deus em Cristo nos ajude e nos abençoe em nome de Jesus. Amém.